Fala pessoal, vou falar sobre a MP aí da Justiça Tarifária que nasceu ontem, né? Que foi publicada ontem. Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou estar falando um pouquinho para vocês o que vai acontecer, a minha percepção sobre como isso vai impactar o mercado de energia, geração distribuída, mercado livre. Vamos lá então. Olhando aqui o documento bem apresentado, né? Tem várias notícias aqui. Na primeira página ele fala sobre o diagnóstico, a linha do tempo, a opinião de especialistas. Óbvio que isso aqui é um documento do governo, né, para explicar aí o objetivo, né, de querer ou fazer uma justiça tarifária, né, no setor, e também os benefícios, né, que isso vai ocasionar para a sociedade como um todo, né. Aqui ele comenta depois dos subsídios, né, a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Ele fala como isso vem aumentando, né, nos últimos anos, com um crescimento muito grande. Em 2024 foram 37 bilhões de subsídios que acabaram caindo na CDE, que acabam impactando na tarifa de todo mundo, inclusive dos mais vulneráveis, das pessoas aí com mais dificuldade social, né? E aí eles detectaram aqui, né, que existe um subsídio para a luz para todos, existe um subsídio forte, principalmente para as renováveis, né, e aqui entra uma questão relacionada à geração distribuída, também às usinas de energia renovável que são utilizadas para consumidores livres também. Bom, a proposta legislativa são 3 eixos que ele define como o primeiro eixo, que é o eixo da justiça tarifária, que ele vai aplicar aqui a nova tarifa social de energia elétrica, o desconto social. O outro eixo que está relacionado à liberdade para o consumidor, que é a abertura do mercado livre e a abertura total e um cronograma para isso acontecer. E os equilíbrios para o setor, de onde ele vai pagar essa conta, segundo aqui essa medida, né? Então, nós temos aqui uma fotinho muito bonita. Vamos lá. Ampliar o acesso da família à energia elétrica, reduzindo as desigualdades sociais. Esse é o eixo 1 da justiça tarifária. A nova tarifa social, né, vai atender, né, aos consumidores com maior vulnerabilidade social. Isso aqui é fato, né? Com consumidores, olha aqui que interessante, né, com famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo, ou seja, a base da pirâmide mesmo social, né? Gratuidade no consumo de até 80 kWh para famílias beneficiárias, então não é uma tarifa social, é uma gratuidade geral, né? Os beneficiários, aqui tem as regrinhas de quem que pode se beneficiar disso aqui, né? E veja que tem pessoas com deficiência ou idosos, né, que têm alguma dificuldade também, uma comorbidade pode, famílias indígenas, família de cadastros único em sistemas isolados também, né? Por que mudar, né? Então hoje existe um desconto, né? Principalmente para aqueles consumidores que estão consumindo ali de 0 a 30 é maior, de 30 a 100 é um pouquinho, 40%, a partir de 220 kWh não tem desconto nenhum. Como vai funcionar? De 0 a 80 gratuito, e acima de 80 é 0%. Então, de certa forma, ele vai pegar bem mesmo os mais humildes, né? Aquela população que realmente consome até 80 kWh e vai passar uma régua, dá 0 para lá, desconto total, gratuidade total, e para aqueles consumidores acima de 80 não vão ter nenhum desconto, que na regra antiga eles teriam aí 10, 40 ou por aí, né? Dependendo do volume de energia. Então a gratuidade do consumidor de 80, né, ela visa aqui um consumo básico de sobrevivência das pessoas, aqui explica isso nesse eixo, né? Os benefícios também, né? Uma das coisas apontadas aqui, né, é a redução do furto, né? Porque, obviamente, se tu tem um nível de gratuidade, tu evita, né, que a turma faça aí os famosos gatos, né? Então, a gente tem aí também uma justificativa interessante. E para os sistemas isolados também, permite, né, que essas famílias indígenas, as famílias que estão isoladas mesmo do sistema, consigam ter
a gratuidade de acordo com a capacidade dos módulos que tem lá nos sistemas isolados. Os impactos, né? Então a gente vai sair de 17 famílias beneficiadas, cerca de 60 milhões de pessoas, e isso vai custar na tarifa 3,6 bilhões. Custo compensado pelos eixos de abertura do mercado, que é o que vem pela frente. É da onde ele vai tirar esse dinheiro aí que vai bancar, subsidiar essa medida social. Então nós temos aqui a isenção do pagamento da CDE no consumo mensal até 120 kWh, né? Então isso também é um benefício, né, que vai ser imputado. Então tu não tem entre 80 e 120, que tecnicamente tu não teria nenhum desconto de gratuidade, tu vai ter essa isenção do pagamento da CDE, o que de fato, né, dá ali também um conforto, né, tira esse peso do subsídio dessas famílias que estão entre 80 e 120 kWh ali, de acordo com as regras também. Isso aí são 55 milhões de pessoas. Então veja que as medidas aqui, elas vão ajudar aproximadamente 21 milhões de famílias nesse eixo, né, que é o desconto da CDE para quem consome ali entre 80 e 120, e quase 11 famílias no outro eixo. Então são 30 milhões de famílias, 30 milhões de unidades consumidoras que vão se beneficiar. Ou seja, aproximadamente 30%, em números bem superficiais, das unidades consumidoras que existem aqui no Brasil hoje. Tá? Então, praticamente 30% ou vai ter gratuidade ou vai estar livre dos subsídios, não vai pagar essa conta de jeito nenhum. E aí, né, como nós vamos recuperar isso aí? Aqui entra o eixo da liberdade para o consumidor, que promove, né, uma liberdade na escolha do fornecedor de energia para consumidores de baixa tensão. A abertura ela vai ocorrer para a indústria e comércio a partir do ano que vem, agosto de 26, e para consumidores residenciais a partir de dezembro de 2027. Vai garantir a liberdade da escolha, a negociação desse consumidor e promover a competição no mercado de energia elétrica. O que, de fato, vai ajudar também a eventuais reduções no consumo, né, no gasto energético, vamos dizer assim, dessas pessoas, que elas vão ter o benefício de buscar essa energia no mercado e não ficar só dependente da energia da distribuidora. Mas, Luiz, de fato isso vai gerar economia para essas pessoas? A gente não sabe, porque existe um efeito rebote de crescimento e da TUSD, e que vai, de certa forma, começar a inflacionar a energia daqui para frente. Então, essa medida, ela visa tentar equilibrar as pontas para evitar uma super tarifa de energia ali na frente. Acredito que vai trazer um pouco de equilíbrio, mas sim, vai aumentar a conta de energia para todo mundo que não paga esses 4 bilhões, aí, 6 bilhões que vão ser tecnicamente subsidiados só por uma parcela de consumidores do mercado cativo e do mercado livre. Aqui outras medidas, né? Equilíbrio para o setor, incluído consumidores livres na base de adquirentes da produção de energia de Angra 1 Angra 2, né? Então aumenta, né, a parcela de pagamento desses consumidores que estão no mercado livre, ou seja, tira deles alguns subsídios. Reduz o impacto do incentivo AGD, né, a inclusão de consumidores livres na base de consumidores que suportam os incentivos à geração distribuída por meio da CDE. Então a CDE é uma fonte ali que está bancando também o crescimento da geração distribuída e, por consequência, quando tu migra esses consumidores para o mercado livre, tu minimiza o impacto, né, desse movimento, o que de fato eu acho que não vai se comprovar, porque isso vai trazer aumento na base, né, na base de uso, ou seja, os consumidores livres, né, vão pagar por uma energia mais cara, obviamente vai aumentar para eles vão acabar sendo penalizados por essa conta. A distribuição equitativa da CDE pelo consumo. Então, ela vai fazer uma proporcionalização, né, dos encargos com rateio
de acordo com o nível de tensão e de acordo com a tua capacidade de consumo. Ou seja, quanto mais consumo, mais parcela tu vai pegar dessa bronca aí. Não vai ser um percentual fixo para todos os consumidores. O que de forma pragmática consumidores consomem mais, indústrias, comércios vão pagar mais, né? Consumidores residenciais que consomem mais energia vão pagar mais do que aqueles que consomem menos. Vamos supor, na minha casa eu pago R$1.000 de energia. Eu vou pagar mais CDE proporcionalmente do que o cara que consome R$400. Então isso, de certa forma, vai trazer uma valoração, né, no preço final da energia para a indústria, para consumo, para residência, para todo mundo. Então, no meu modo de ver, o efeito inflacionário que no momento tecnicamente diminui por conta da questão da base, ele vai ser repassado aos poucos para outros consumidores para manter o equilíbrio do setor e, obviamente, o efeito inflacionário tende a ser nulo ou até maior no longo prazo, que é o que eu acredito. Eu acho que, embora nós tenhamos agora um esfriamento da inflação energética por conta desse subsídio, no longo do tempo que esse subsídio começa a ser pago pelos demais consumidores, começa a inflacionar de novo, e é um efeito rebote que tende até a ser maior, dependendo, porque esses consumidores que vão pagar mais energia produzem insumos que vão ficar mais caros e, obviamente, a roda vai ser bem mais cara no final das contas, né? E a limitação dos descontos no uso da rede, né? Eu acho que principalmente consumidores que usam, né, a energia incentivada, né, para se beneficiar disso, vão ter limites. A gente não sabe qual, não está bem claro nesse documento aqui, deve estar no documento completo, mas esses consumidores não irão, tecnicamente, aí, ter esse subsídio, que hoje tu pega energia incentivada, tu tem lá 50% de benefício na TUSD, na demanda, e isso de certa forma até faz a roda do Mercado Livre funcionar com um desconto interessante. Quando tu finalizar esse subsídio, tu vai diminuir os benefícios do Mercado Livre, principalmente do acesso às fontes incentivadas, que vão competir com as fontes que não são incentivadas. Portanto, nós teremos aí uma briga, né, de posicionamento de renováveis ou até de limitação de novos projetos, o que de fato, pensando no longo prazo, não é bom, mas no curto prazo, como o sistema está com dificuldade de gerenciar o despacho, também isso vai trazer um alívio no curto prazo, né? Então, tem outras medidas aqui que falam sobre as negociações do débito do mercado, destravar a liquidação de 1,3 bilhões não pagos, né, no setor. Então, eles vão tentar trazer esse valor para conseguir minimizar o impacto desse subsídio. E, além disso, aqui um negócio bem interessante, o consumidor de irrigação ou aquicultura, né, que tem um perfil de uso reservado de madrugada com desconto na tarifa, vão passar a ter benefícios também para usar a energia no horário diurno, o que facilita, em alguns casos, aí, o despacho, a organização por conta do excesso de renováveis e de energia solar que a gente tem hoje no mercado. Bom, pessoal, isso aqui é um resumo que eu quis trazer aqui para vocês. Isso aqui de fato, traz muitas coisas importantes que vão impactar sim no bolso das pessoas. Nós temos aí um horizonte de 30 milhões de pessoas que vão se beneficiar disso aqui, ou seja, vão pagar menos energia, e nós temos outros 60 milhões, 65 milhões que vão pagar mais. Como vai ser esse pagamento? Vai ser por consumo, né? Existe ali uma proporcionalização dessa CDE, desse subsídio por consumo. Aparentemente, quem consome mais vai pagar mais, vai ficar mais cara a energia, e também nós teremos no longo prazo aí um aumento da parcela TUSD, haja visto a abertura do Mercado Livre, haja visto que com esse movimento mais consumidores vão migrar para GD ou até mesmo para evitar uma supertaxação com relação à TUSD, vão usar sistemas de armazenamento. A gente vai ter aí no longo prazo uma dinâmica para compensar esses subsídios muito complexa. Porque se todo mundo começar a migrar para esse mecanismo
mais inteligente, investir nisso, a conta vai sobrar para poucos, cada vez menos pessoas pagar, e aí nós temos um efeito inflacionário, principalmente para esses 50, 60 milhões. E aquelas pessoas que não estão no mercado livre ou que não têm geração distribuída, provavelmente vão sofrer mais e vão pagar mais pela energia. Portanto, pode ser que com a redução dos preços das baterias e da energia solar, nós teremos aí um super movimento de aquecimento para tentar correr e fugir desse tarifaço que está chegando e vai chegar para esses 65 milhões de consumidores aí que não estão dentro da perspectiva da MP realizada ontem, né, do processo de reforma do setor elétrico aí proposto pelo ministro de Minas e Energia. Tá, e isso vai ter efeito real? Bom, essa medida provisória ela tem efeito instantâneo, então nós vamos ter já nos próximos meses o efeito disso aí acontecer. Agora, efetivamente, como vai se movimentar esse barco aí até se ajeitar e entrar em velocidade de cruzeiro, nós, como eu falei, vai ter um efeito inflacionário caindo e depois a gente vai ter uma recuperação que pode até ser mais forte do que esse próprio decaimento, né, inflacionário que a gente vai ter decorrente desses subsídios. Então, é isso. Esse é o resumão. Espero que tenham gostado e aproveitado.